aí para mais um encontro. Vamos lá, gente, né? Lembrando aí que vocês devem estar com o livro acompanhando o conteúdo, certo? Então, vocês vão abrir o livro lá na página 84, ótimo, beleza? Tá, feito isso, vamos começar a falar, então, sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Se você está sem o livro, para o vídeo, vai lá, pega o livro, né? E abra e espera, tá legal? E para o vídeo aí, e agora você volta. Voltando o vídeo, então vamos lá. Todo mundo sabe aí, né? Vocês devem estar lembrados que nós já fizemos um apanhado, sempre eu dou uma puxada no conteúdo aqui, o conteúdo ali, que os Estados Unidos, ele foi colônia tanto de povoamento quanto colônia de exploração. Né? Tanto é que quando nós falamos sobre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, eu já tinha abordado isso para vocês, né? E o que acontece, né? No início da formação dos Estados Unidos, lá no século XVII, quando houve a formação das primeiras colônias, né? Aí você tem aí, tanto é que os Estados Unidos teve 13 colônias, né? A expansão. Quando, depois daí das 13 colônias e a independência em 1776, né, por que houve essa independência? Em primeiro lugar, porque o norte dos Estados Unidos era colônia de povoamento e o sul dos Estados Unidos era colônia de exploração. Essa parte que eu estou falando da colônia de povoamento e colônia de exploração é justamente a área voltada para o leste dos Estados Unidos, banhada pelo Oceano Atlântico. Ok? Com a Guerra de Secessão, quando o Norte entra em conflito com o Sul dos Estados Unidos com o propósito de terminar a escravidão e sabendo que se o Sul não tivesse mais escravidão e fossem mão de obras assalariadas, essas pessoas poderiam então comprar, consumir aquilo que era produzido. Automaticamente, né, o capitalismo iria expandir mais ainda. Aí teve a Guerra de Secessão, o Norte ganha do Sul, e eles começam, então, o processo expansionista. Esse processo expansionista era, se eles estavam do lado leste, lembra que eu falei isso, do oceano, voltado para o Oceano Atlântico, eles tinham como propósito chegar até o oeste, ou seja, também ter como litoral o Oceano Pacífico. E aí é quando ele tem a expansão e quando ele vira e fala, ó, vamos conquistar o oeste dos Estados Unidos. Em 1845, né, ele tem as ideias do Destino Manifesto, que ele defendia que os brancos, eles tinham sido escolhidos por Deus, tá? Então, se achavam superiores, e aí tinha como uma missão criar uma sociedade modelo, né, onde eles achavam que era certo, que era errado, apenas as ideias deles. E aí o mais interessante é a questão racista, né? Eu sou branca, então eu tenho todo o poder. Não, tá errado, né? Mas eles tinham defendiam. Outra coisa, geralmente eu ouço muito as pessoas falarem que os portugueses, quando colonizaram o Brasil, mataram, não sei, milhões de índios. Oh, que lindos! Os ingleses, quando colonizaram também lá os Estados Unidos, mataram, dizimaram milhões de índios. Eles também catequizaram tanto os indígenas, aqueles que aceitavam ser escravos, mesma história nossa, mudou os personagens. Assim como os africanos que iam para o sul dos Estados Unidos para ser escravos, galera, lindos. Eles também não deixavam ter o culto de religião deles, não. No caso, os portugueses e os espanhóis, né, catequizaram ele para o catolicismo, e já os saxônicos e os ingleses catequizaram eles para o protestantismo. Cara, a história é a mesma, só os personagens que mudam, certo? Bem, então, já falei sobre a Guerra de Secessão, Norte e Sul, o Norte ganha e começa a expansão para o Oeste. Então, o famoso Destino Manifesto, onde eles se veem melhor do que os outros, né, que eles tinham sido escolhidos por Deus, então eles podiam sair ocupando as áreas aí. E em 1862, olha que legal, isso aí eu acho legal, que é o ato de propriedade rural. Quando eles começam a expandir para o Oeste, o que eu acho interessante nisso
é que simplesmente eles pensam assim: nós vamos distribuir terras e fazer com que essas terras sejam ocupadas, e essa ocupação, ela tem que fazer com que essa terra produza. O que é legal é isso, lá no caso, quando se ouve o processo aí. E aí eles não distribuíram terras com não sei quantos mil hectares. Eles preferiram distribuir as terras em médias e pequenas propriedades. Olha que legal, né? Isso atraiu uma onda de imigrantes europeus, irlandeses e ingleses, favorecendo então o povoamento para o oeste dos Estados Unidos. O mercado, né, interno prosperou, né? Isso fez com que os Estados Unidos, né, crescesse, se desenvolvesse, principalmente no nordeste dos Estados Unidos. Se desenvolveu assustadoramente, porque tinha um fornecedor de matéria-prima, tinha um local para sustentar a população com a questão de alimento. O que eu quero chamar a atenção aí do ato de propriedade em relação ao Brasil para vocês? Quando nós estudamos o processo de colonização do Brasil, vocês devem estar lembrados que o professor de História fala sobre o Tratado de Tordesilhas, não é isso? Que separa a leste fica para Portugal e a oeste fica para a Espanha. Olha só o detalhe. E aí a coroa vai e divide o lado dela, né, que é o lado leste, em capitanias hereditárias. Para melhor administrar, Portugal vai e divide as Seis Marias, em Seis Marias, ou seja, grande área de propriedade rural. E observa que ele dá as terras àquelas pessoas que eles escolhem. E eram terras gigantescas, ou seja, imensos latifúndios. Se já são latifúndios, só pode ser imenso. Mas eu estou chamando a atenção que é um mar de terras. Diferente quando os Estados Unidos faz o ato de propriedade rural. É isso que eu quero que vocês façam essa relação. Porque, olha só, quando houve a distribuição de terras nos Estados Unidos, eles determinaram que durante 5 anos o cara tinha que produzir. Que se ele não produzisse naquela média ou pequena propriedade, ele perderia. No nosso caso, não. Toma aí a terra, acabou. Não tinha, entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. É isso que eu quero que vocês tenham esse. Tá legal? Beleza? Tá. E aí, mais tarde, né, você pode observar aqui, isso em 1862, em 1863, nós temos aí as políticas intervencionistas, que é a América para os americanos, que é a famosa doutrina Monroe, ou Monroe. Por quê? Os Estados Unidos perceberam que ao sul dos Estados Unidos, não na porção sul que já tinha colonizado, não, eles já estavam chegando lá para o Oceano Pacífico. Tá? E eles perceberam que também, né, toda a América era possível explorar, que é quando ele começa a apoiar, né, os países das Américas, está incluso a gente, tá? É o processo de independência. E o que ele faz? Ele faz a América para os americanos. Ele diz o seguinte, na doutrina Monroe, que nenhum outro país, né, iria ocupar as terras americanas e que ele estaria pronto a defender. Olha o jogo aí estratégico que ele já adotava para ter o domínio sobre toda a América, né? E aí ele incentiva com isso os outros países por causa do clima, né? Nós temos aí, né, um clima tropical, e ia fornecer a matéria-prima para ele. E com isso ele poderia crescer muito mais. Então, olha aí a expansão aí. Então, América para os americanos, tá? É o que eu falei para vocês. Essas intervenções, tanto diretas quanto indiretas, nos países da América Latina, olha aqui, eu botei até o mapa. Não foi só naquele período do século XVIII e XIX, não. Se você for analisar, chegou ao século XX, gente, com as mesmas características. Os regimes militares, né, que foram implantados nos países latinos, foi justamente fomentado pelos Estados Unidos. Por quê? Ele, com isso, impedia que a extinta União Soviética implantasse um modelo econômico, ou seja, um modelo socialista, nos países latinos.
E aí ele incentivou a questão dos regimes militares nos diferentes países. Tanto é que aqueles países que foram aliados da extinta União Soviética, eles criaram o quê? O embargo econômico. Um exemplo é Cuba. Estão lembrados disso? Nós já estudamos isso? Né? Por Cuba ter se aliado à extinta União Soviética, ele criou um embargo econômico. Olha aí, dizendo o seguinte: o poder sobre os países da América é a América para os americanos, ou seja, está. Né? E ele vem com essa filosofia de dizer que cada um tem a sua autonomia. Na verdade, ele está aí, né, dando o seu jeitinho, né, seu jeitinho americano e manipulando os países latino-americanos. Por isso que eu coloco esse mapa aqui para vocês, mostrando a influência, né, dele aí nos países. Olha aí, a questão dos países da América Central, as intervenções militares na América Latina durante o século XIX e XX. Tá, você tem aqui, ó, diversos países aqui, ó, olha aqui a gente, de forma indireta. Essa forma indireta aí é a questão do apoio do regime militar que ocorreu no Brasil, né, apoiado pelos Estados Unidos. E teve um período, foi o presidente Barack Obama, ainda criticou, acho que ele faltou aula de História e Geografia, que infelizmente o Brasil passou por um regime militar, que não sei o que, ele esqueceu que foi o próprio país dele, de forma indireta, que fomentou o tipo de sistema de governo de 64 até 1985. Tá? Então eu estou chamando a atenção para vocês sobre isso. Gente, o que vocês vão fazer agora? Anotem, né, prestar atenção aí, observa que esses conteúdos aí, começou lá na página 84, eu venho falando de tudo isso aqui para vocês vão anotar, ó, lá na questão desse aqui, ó, das indiretas, tá lá na página 87, tá? A questão do mercado interno, o ato de propriedade, que eu falei aqui para vocês, ó, o ato de propriedade, o destino manifesto, tá tudo lá na página 86, belezinha, gente? Tá? E a questão aí das intervenções diretas fica 87 e 88. Beleza, gente? Sem problemas? Anotem, leem, veem o vídeo quantas vezes for necessário. Anotem, tá? Essas partes aí que eu coloquei na videoaula, é justamente as partes que eu destaco lá no livro para vocês. Anotem, tirem suas dúvidas, façam os exercícios que eu propus agora lá da página 96, 1, 2, 3 e 4. Tá ok? E na tutoria, se vocês têm alguma dúvida, retirem suas dúvidas, tá ok? Na tutoria, vamos fazer uma aula dinâmica com a participação de todos, deixando a preguiça de lado. E feitos os exercícios, é só enviar para mim, para eu poder testar. Não esquece desse detalhe, tá? Então, tchau, e se Deus quiser, a gente se encontra logo. Beijos, até a tutoria.